Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje nós faremos uma pequena palestra sobre a temática filantropia, voluntariado, caridade e participação social. Por que eu falarei sobre estes 4 temas? Na verdade, é um tema que envolve 4 tópicos, porque uma vez que nós vivemos em sociedade e nós compreendemos a necessidade da interação social, e esta interação se dá principalmente através da filantropia, do voluntariado, da caridade e também da participação social, precisamos entender onde é que estas coisas atuam e qual sua utilidade, qual a postura que nós devemos ter diante de cada uma destas ações, para que tenhamos condições de entender nosso papel na sociedade, nosso papel dentro do nosso Estado, nosso papel como individualidades, como seres humanos. Nós precisamos entender que, quando nós começamos a remetermos ao passado, à história, era muito comum nós termos o que chamavam de caridade. Caridade era uma ação provinda de alguma compreensão ligada à religiosidade. Por isso que o serviço social tem seu início com algo relacionado à caridade, à ação caritativa, né? Mas quando a gente começa a olhar para o que era definido como filantropia, a filantropia já não era um ato com uma proveniência religiosa. A filantropia era um ato do qual alguns indivíduos percebiam a necessidade de filantropizar, a necessidade de que nós não podemos fazer apenas para nós mesmos. Como se a filantropia fosse a compreensão de um raciocínio lógico, como se a filantropia fosse uma espécie de matemática da qual a conta não iria fechar se eu fizesse só para mim. Se eu fizer só para mim, é como existisse uma matemática no universo da qual, se eu fizer apenas para mim, eu sairei perdendo, eu sairei com menos. Por isso começamos a observar como grandes nomes da ciência, como Benjamin Franklin, é também um grande filantropo. Por isso que começamos a observar que nomes como Bill Gates são pessoas que se empenham na filantropia. Porque são pessoas que estão compreendendo esta matemática, a necessidade de agir em função de outro ser, independentemente de qualquer outra questão. Como eu disse, a caridade no passado ela é algo relacionado ao entendimento do ser humano enquanto dever, mas não necessariamente ela era entendida dentro de um contexto lógico, racional, matemático, como eu exemplifiquei, que a filantropia era compreendida. O voluntário, por sua vez, o voluntariado, era aquela ação do indivíduo em busca de algo realizar de modo voluntário. Ou seja, ele não tem nenhuma obrigação de fazer algo, mas ele deseja fazer. E este voluntariado partia de uma compreensão acerca da caridade ou de uma compreensão acerca da filantropia. E nisso era gerado então a participação social. Então observe que a participação social, de modo, diríamos, altruístico, era algo relacionado à filantropia, à caridade, e era através do voluntariado, da ação sem necessidade, da ação voluntária, que decorria esta participação. Observe que quando nós começamos a compreender, em outras palavras, que a contrapartida disso são ações das quais só poderiam ser realizadas em nome de um capital. Surge então o capitalismo, a sociedade do capital,
Ou seja, ninguém fará mais por caridade, ninguém fará mais por entendimento, por compreensão da filantropia. Ninguém mais se voluntariaria para realizar as coisas. O que a gente começa a observar é que, ao analisarmos o trabalho voluntário e o trabalho profissional, qual é a diferença? Normalmente nós optamos, via de regra, por trabalhar 40, 50 horas, às vezes até mais, em função de uma remuneração. Já o trabalho voluntário, nós costumamos nos empenhar apenas quando nós consideramos que o tempo nos sobra. Quando nós consideramos que, diante das 72 horas semanais, nós pegaríamos 1 ou 2 horas e empenharíamos numa ação voluntária. E isto bastaria. É claro que muitas vezes nós até eventualmente gostaríamos de mais nos dedicar, mas nós encontraríamos alguns compromissos, algumas dificuldades. Mas o que eu estou atinando aqui é para nós percebermos o elemento que tem nos motivado, o elemento que tem nos empenhado a agir, ou seja, neste caso, a remuneração. Neste caso, os benefícios da remuneração, que ao fazermos uma leitura social, entenderemos que, sobretudo, se trata de nosso desejo, de nossa vontade em consumir. Em outras palavras, nós optamos por consumir em detrimento de voluntariarmos-nos. Nós optamos por consumir em detrimento de ações caritativas ou de ações filantrópicas, sobrando então para a participação social quase nada de nós. Ou seja, quando que nós participaremos socialmente de modo desvencilhado da remuneração, de modo desvencilhado de uma recompensa financeira, de uma recompensa remuneratória? Não que a remuneração em si ela seja um problema, mas que quando nós fazemos uma leitura da sociedade, percebemos que é exatamente o fator remunerativo que faz com que nós todos, de modo coletivo, nos empenhamos em um processo do qual gera as desigualdades sociais, gera as calamidades sociais e, portanto, calamidades estas, problemáticas estas, que em dado momento se tornam um problema para eu mesmo. Seja um problema que eu enfrento em relação às questões da saúde, em relação às questões da educação, em relação às questões ligadas à previdência social, enfim, no que nós não percebemos é que somos nós mesmos os elementos principais, os elementos fomentadores das problemáticas das quais nós mesmos enfrentaremos. Observe que eu falei apenas, neste último tempo, sobre a participação social, ou seja, nossa participação social é muito pequena. Na verdade, o que acaba acontecendo é que nós optamos por dedicar o tempo, o nosso maior tempo, o nosso tempo majoritário nas questões remunerativas, que por sua vez é por conta do consumo. E se nós disséssemos, mas a necessidade, a pergunta que nós faríamos é: qual é a nossa necessidade real? Qual é a necessidade real do ser humano? Que nós poderíamos dizer que em suma é ser feliz. Mas para ser feliz, nós precisaremos compreender este dinamismo, porque senão nós mesmos seremos agentes criadores da infelicidade que nós eventualmente estaríamos construindo para nós em não compreendendo esta dinâmica. Observe que quando eu mencionei sobre filantropia, eu falei que é um entendimento de Benjamin Franklin, grande inventor, cientista, e também disse que é de Bill Gates,
o homem mais rico de nossa história, que teve um enriquecer num período de tempo mais curto de nossa história. E nós muitas vezes entendemos que a filantropia não é algo interessante, porque nós temos a compreensão, a maioria de nós possui a compreensão de que filantropia é subtrair. Mas eu estou dizendo que o homem que fizer a maior riqueza do mundo no menor período de tempo é aquele que compreende a filantropia ser necessária. Então, o que está acontecendo com a nossa leitura da filantropia? O que está acontecendo é que nós não estamos entendendo que a filantropia é boa para nós. Mas que a filantropia não se resume em nossa doação material. A filantropia é a doação de nós. Acima de tudo, nós nos doarmos. Se nós temos o capital, doamos o capital. Se nós não temos o capital, não doamos o capital. Porque antes de doar um capital, somos nós quem estamos doando algo de nós. Ou seja, esse capital, ele me é de propriedade porque algo de mim corporificou naquilo. Ou seja, eu empenhei, eu trabalhei, eu administrei, eu cuidei. Por isso, sou o proprietário daquele capital. Então, quando eu dou o capital, eu estou doando-me antes de tudo. Mas o capital em si, nada vale. A filantropia ela só é importante e ela só faz sentido quando é a filantropia do ser humano. Filântropo, antropologia. Observe que antes estamos falando de um antropo, de um ser. Ou seja, é aquele que antes de tudo se doa. Não é o valor em si. Não é o quanto nós estamos doando em termos monetários. Aliás, a filantropia é nada disso. A filantropia é apenas a doação do indivíduo, a doação de si mesmo, a doação do ser humano. Porque é antes de tudo isso que fará com que as coisas se transformem. Porque se nós olharmos sob o ponto de vista remuneração, sobre o ponto de vista financeiro, o mundo nunca esteve tão rico quanto ele está hoje. A lógica nos diz que cada ano nós estamos mais ricos. A cada ano o planeta possui mais dinheiro, porque a cada ano que passa nós temos mais um ano produzido, mais um ano de trabalho. O que tem acontecido é que esta produção vem sendo dividida. E ela vem sendo dividida de modo não muito consciente. E isto gera as desigualdades sociais. E não estou falando aqui que aquele que possui mais tem que dar para quem possui menos. E também não estou falando aqui que aquele que possui menos tem que exigir que o que possui mais dê a ele. Porque é exatamente este pensamento que gera a desigualdade. Pois mudar o opressor de lado ou mudar o oprimido de lado não muda a ordem das coisas. A ordem dos tratores não alteram a posição do viaduto. Ou seja, não adianta nós olharmos por este prisma. Nós precisamos compreender que a filantropia é o ato inteligente de doarmos-nos. A caridade é aquele amor em exercício. Que seja em nome do que eu faça, ela sempre será inteligente de ser feita. Que o voluntariado, muitas vezes, eu posso não ter tempo para deslocar-me de minha residência e me associar a uma entidade, e ir lá trabalhar tantas horas por tanto tempo, mas eu posso voluntariar dentro de minha própria casa. Eu posso pegar uma hora do meu dia dentro de minha própria casa e dedicar esta hora de modo voluntário
por uma causa. Eu posso voluntariar-me. A era da informação hoje permite, por exemplo, que eu torne um agente divulgador de um trabalho de uma organização não governamental, fazendo a divulgação disso de modo comprometido, de modo assíduo. Então eu sou um voluntário sem sair de dentro de minha própria casa. E é apenas um exemplo, porque eu posso voluntariar-me de diferentes formas, seja na divulgação de trabalhos de uma organização, mas seja eu próprio protagonizando um trabalho. Ou seja, o que eu faço de bom? Eu sei consertar máquina de lavar? Lavarei esta máquina, filmarei, vou mostrar para as pessoas como é que conserta uma máquina de lavar. Eu sou aquele que possuo habilidade na cozinha. Eu vou filmar um prato muito bom e vou divulgar. Enfim, eu vou criar algum tipo de trabalho do qual não possui como objetivo uma recompensa remuneratória. Aí eu estaria me voluntariando. Eu posso voluntariar-me onde quer que eu esteja. Agora, se eu tiver a oportunidade de voluntariar-me pessoalmente, que seja assim também. Que eu esteja mais próximo das pessoas, que aí com isso eu terei melhores condições de observar a vida das pessoas, a vida no palco da realidade. O que estas pessoas passam, sentem, fica muito mais fácil. Mas não que voluntariando dentro de minha casa eu não perceba, de modo algum. Eu disse apenas que seria mais fácil muitas vezes, mas nem sempre. Porque muitas vezes nós estamos nos voluntariando pessoalmente e estamos tão insensíveis diante daqueles que estão junto de nós, estamos tão inconscientes, que nós não estamos sentindo, percebendo-os. E às vezes dentro de casa, ao ver um amigo de rede social expressar, nós sentimos o mesmo que ele sente. E com isso nós começamos a empenhar-nos em uma resolução, em uma resolutiva, em alguma proposta que pudesse promover de algum modo, oferecer um sinal para uma solução. Observe como é ampla a possibilidade de eu voluntariar-me. E quando nós começamos a observar esta oportunidade de voluntariar e nós nos perguntaríamos o porquê fazer, nós entenderíamos o porquê que Benjamin Franklin e Bill Gates percebem a filantropia como uma necessidade, percebem a filantropia. Embora alguns, de modo não muito otimista, poderia dizer, por conta de impostos, por conta de determinadas coisas, mas na verdade são pessoas que compreenderam de modo inteligente a matemática da vida. A matemática que diz que se eu fizer só para mim, eu sairei perdendo mais cedo ou mais tarde. Aliás, o que é esta tal falada crise econômica que toda a sociedade passa, diz que tem passado, toda a sociedade vive? Senão o culminar de ações de indivíduos dos quais agem de modo individualista e que em dado momento culmina numa situação da qual toda a coletividade enfrentará algum tipo de desafio. Se aqueles que possuíam mais capital seriam aqueles que estariam mais aptos para enfrentarem estes períodos, são também aqueles que poderiam eventualmente enfrentar maiores dificuldades. Neste caso valeria o ditado: quanto maior o tamanho, maior será o tombo. Observe então a necessidade de compreendermos o porquê conceitos como o altruísmo social vêm fazer parte da sociedade no terceiro milênio. Porque o altruísmo social não é mais
querer agir em função de uma particularidade, de uma concepção particular relacionado a algum aspecto íntimo de mim mesmo. Mas que o altruísmo social não é senão uma leitura inteligente dos aspectos da sociedade nos quais nós, muitas vezes, não nos dando conta que, embora indivíduos, somos, antes de tudo, uma sociedade. Porque quando nós pensamos em vida social, nós não somos individualidades. Tanto que nós estamos submetidos às questões da sociedade. Nós não temos poder em alterar as questões da sociedade em termos, diríamos, de sociedade. Nós temos nosso poder enquanto indivíduos, mas nós não temos poder para mudar as questões macrosociais. Porque antes nós estamos submetidos. A sociedade, ela prescinde, ela é inseparável de nós. Então, se ela é inseparável de nós, precisamos compreendê-la como tal e, deste modo, agirmos como nós não fôssemos separados, como de fato nós não somos. E que se nós intentarmos por agir de modo separado, isto em dado momento, mais cedo ou mais tarde, culminará numa problemática para eu mesmo. Seja numa situação à saúde, numa situação à educação, numa situação à segurança, que muitas vezes poderá culminar em uma tragédia. Porque nós não fazemos uma leitura da sociedade como de fato uma sociedade é, um conjunto de todos nós. Por isso a importância da participação social. Para compreendermos-nos como sociedade, para exercermos-nos como sociedade. A participação social se faz necessária para que sejamos a sociedade. Porque se não houver a participação social, seremos meros indivíduos que, por sua vez, poderá ser subjugado por esta própria sociedade, ao qual ele deliberadamente não quis fazer parte. Esta é nossa pequenina palestra. Agradeço a presença de todos. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum acréscimo, encontro em completa disposição. Muito obrigado a todos.